Olá, eu sou o Luiz Lima. O Panorama de hoje conversa com o Sérgio Zimmermann, CEO da Petz, a maior rede de pet shops do Brasil. Sérgio Zimmermann, muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceitado o convite dessa conversa. Prazer estar aqui. Sérgio, primeiro já vamos direto ao ponto falando de investimentos, né? Uma das notícias que animou o mercado de capitais no começo do ano era justamente a expectativa do IPO, da abertura de capital da Petz, que por causa do coronavírus teve que ser adiada. O que eu quero saber é, para quando são os novos planos de abertura de capital de vocês? Então, você sabe, essa é uma excelente colocação, porque eu estava em roadshow, Londres, Nova York, Rio, São Paulo, conversando com investidores. A gente realmente tinha expectativa de fazer um IPO muito bem colocado e com bastante interesse. Infelizmente, ocorreu isso. Nós pedimos formalmente um prolongamento até final de dezembro desse ano. E nós vamos aguardar sinais de mercado que possam absorver a nossa oferta, já que nós, apesar de estarmos no varejo, a gente tem características bem diferenciadas, inclusive para momentos de crise como esse. Certo, então antes de dezembro esse IPO não deve acontecer, provavelmente em 2021, correto? Vai depender das condições de mercado. A gente pode considerar acontecer no segundo semestre desse ano. Como eu disse, a gente pediu uma pós-antecipação até final de dezembro, e pode acontecer em qualquer momento até o final do ano, ou no início do ano que vem. Acredito que do início do ano que vem não passe. Precisando o número de novas lojas, eu vi que são 32 nas estimativas anterior da crise, né? Esse número vocês mantêm? Vocês esperam abrir 32 novas lojas esse ano no Brasil, Sérgio? Existe um problema de cronograma por conta de algumas cidades terem proibido construções durante a pandemia. Então, existe um atraso significativo no início e no meio de algumas obras que nós estávamos fazendo. Mas a gente trabalha com número em torno de 30, mais precisamente entre 28 a 32 lojas. Certo, Sérgio. Agora falando de negócios de uma forma mais abrangente, queria entender como os impactos do novo coronavírus afetaram tanto positivamente quanto negativamente o business da Petz. Em termos de restrição, nós temos um parque hoje de 108 lojas. Das 108 lojas, 103 operando e 5 fechadas, que são as lojas localizadas no interior de shopping center. Então, as lojas localizadas no interior foram afetadas 100% do faturamento. Você tem as lojas localizadas em shopping center que estão funcionando, mas que o shopping não está funcionando. Então, geralmente, estamos nós e o supermercado funcionando. O que aconteceu nesses casos? A venda caiu 50%, porque o fato do shopping não estar funcionando, apesar da gente estar aberto, a venda caiu pela metade. Tirando isso, as lojas de rua funcionam. Normalmente não, porque não existe mais o normal é diferente agora. A característica do normal é menos fluxo de pessoas, as pessoas que vão comprando de forma mais rápida e geralmente um pouco mais do que compravam antes, porque elas querem aproveitar já que estão lá para não precisar voltar com a mesma frequência que voltavam antes, tá? E naturalmente uma transferência muito grande de vendas para o digital. Uhum. Falando dessa transferência de vendas para o digital, também me corrija se os dados estiverem imprecisos, a média de vendas online passou de 7,7% do faturamento no ano passado para 27% em abril deste ano. Foi esse o salto visto nas vendas online de vocês mesmo? E o que aumentou dentro dessa demanda? O que o consumidor está comprando mais de forma online nessa crise, Sérgio? Em termos de participação nas vendas, é exatamente isso. A gente tinha um planejamento de chegar em 20% de participação em 5 anos, e em 2 meses a gente bateu 27%. Então a gente atingiu em 2 meses mais do que a gente esperava em 5 anos. Felizmente,
nós atingimos isso com bastante qualidade. O número do NPS nosso, inclusive, subiu um ponto, era 77% do nosso NPS, subiu para 78%. Para quem não sabe, o NPS é o quê? É uma medida de satisfação do consumidor. Tá? É um Correto. cálculo, mas ele indica de 0 a 100 quanto que o consumidor está satisfeito com a marca no digital. Um outro índice importante foi que 94% das nossas entregas foram entregues absolutamente dentro do prazo prometido. Esse é um índice de pré-corona, ou seja, a gente conseguiu manter todos os níveis de serviço que nós tínhamos quando era só 7% de participação nas vendas. Certo. Sérgio, algumas mudanças no perfil do consumidor aí nessa crise que te chamaram a atenção? Aumentou muito a demanda por algum produto ou serviço e diminuiu muito, na mesma medida, a demanda por algum outro produto e outro serviço? Os hábitos dos consumidores, dos donos de pets mudaram? Basicamente, a questão de pet food é exatamente a mesma, né? O cachorro não está comendo mais ou menos, não, até o momento não tem nenhum cenário de troca de marcas por conta de crise. Então, pet food e medicamentos está muito estável. Onde que a gente vê uma variação bastante importante é na parte de produtos de higiene. Produtos de higiene disparou a venda, produtos de limpeza também. Então, você veja que existe muito mais preocupação com a desinfecção dos ambientes, muita gente comprando shampoo para dar banho em casa, já que até recentemente os centros de estética estavam fechados. Então, nesse sentido, houve bastante mudança de consumo. Certo. Uma imposição ou limitação que a crise impôs foi a queda no número do fluxo de clientes nas lojas, né? Em abril, ou melhor, na crise, perdão, houve uma queda de cerca de 30% nas lojas da Pets, correto? Além da aposta no digital, o que vocês fizeram para compensar esse número menor de clientes em lojas? Nós procuramos incentivar também. Uma das razões da queda é que a gente também passou a oferecer um serviço de pick-up store mais seguro. O cliente ele poderia fazer um pick-up store sem contato, ou seja, antes ele precisava descer do carro, ir até o balcão e tirar o pedido. Nós lançamos um serviço que o cliente fica dentro do carro, o colaborador vai lá, abre o porta-malas do carro e coloca a encomenda dentro do carro, o cliente não tem nenhum tipo de contato. Então, iniciativas como essa estimularam o cliente a não precisar frequentar a loja fisicamente, e sim só usar a loja como ponto de logística para retirar mercadoria. Certo. E de que maneira os mini-hubs, vocês estão organizados também dessa forma, né? Em entregar para o cliente que está mais próximo dele, né? De que forma isso agilizou, facilitou com que vocês continuassem eficientes no meio dessa pandemia? Eu te diria que isso foi absolutamente fundamental. Foi a coisa mais importante, inclusive. São 108 lojas, que significam 108 centros de distribuição, porque cada loja nossa é um centro de distribuição. Cada loja, num raio de 5 quilômetros, atende aquele consumidor que faz um pedido na plataforma digital. Então, isso foi exatamente por isso que nós conseguimos crescer de forma tão rápida, mas tão consistente, que não atrasou o tempo de entrega, porque estava totalmente descentralizado em termos de centro de distribuição. A gente publicou aqui na CNN uma reportagem sobre o segmento do mercado de pets e o título era Mercado Bom para Cachorro, num trocadilho Uhum. que o setor vai um pouco na contramão da crise. Você concorda com essa brincadeira? Sim, não deixa de ser uma verdade. Agora, só vamos lembrar o seguinte: ninguém sai imune de uma crise com essa proporção. O que o segmento PET tem é uma característica de resiliência. Resiliência significa sofrer menos que os outros, mas não significa não sofrer. Então, só vejamos que, assim, na medida que as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo renda, estão tendo que fechar os seus negócios, toda essa população é cliente nossa. Então, não dá para imaginar que isso não tem impacto. Não há empresa que seja uma ilha nesse sistema. Então, o que eu posso afirmar com toda tranquilidade, até por experiência de outras crises, é que o segmento PET sofre menos
que os demais segmentos do varejo, mas sem dúvida nenhuma também sofre. Certo, Sérgio. Agora, para encerrar, como que você vê esse segmento no pós-pandemia? Que aprendizados, que adaptações vieram para ficar depois que tudo isso passar? Eu acho que nós temos na esfera organizacional a situação das reuniões virtuais, que não eram comuns e acho que elas passam a entrar na agenda, mesmo num período que eu puder ter reunião presencial, porque essas reuniões elas têm funcionado muito bem e a gente tem visto que é bastante produtivo isso. Então, o home office, acho que ele veio para ficar no sentido de não vai precisar mais ir todos os dias para o escritório para determinadas funções, porque dá para você produzir muito bem em casa. Acho que isso disseminou bastante. E quanto ao comportamento do consumidor, ele percebeu, aquele consumidor mais tradicional, que ele pode comprar pela internet, receber rapidamente em casa de forma segura, e esse consumidor ele vai começar a alternar entre ir na loja e comprar pelo digital. Certo, Sérgio. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas contribuições. O Panorama fica por aqui e a gente se vê numa próxima entrevista. Obrigado.